Imagina seus sensores, suas automações funcionando muito longe, tipo muito longe mesmo, quilômetros de distância, sem Wi-Fi e sem Zigbee. Com esse pequeno módulo aqui, isso é possível. Vamos lá. Agora vamos lá, imagina que você tem aí uma fazenda ou precisa comunicar alguma coisa entre duas casas, alguma coisa longe, de repente você não tem cobertura de Wi-Fi, não tem Zigbee. Você pode usar esse cara aqui. Eu fiquei bem impressionado com essa plaquinha aqui. Ela é uma plaquinha da Rayax, tá? Pra vocês verem aqui. RYLR998. E realmente, esse protocolo aqui que foi feito para comunicar a longa distância realmente funciona. Eu fiz uns testes aqui no condomínio mesmo e se saiu muito bem. Se você for pesquisar, tá? Isso daqui é o protocolo LoRa, que é de Long Range. Ele trabalha na faixa mais ou menos aí, aqui no Brasil, de 915 MHz até 900 e alguma coisa. E realmente, se você procurar por testes, você vai ver que tem gente que conseguiu passar de 6 quilômetros de distância na comunicação utilizando essa pecinha aqui, realmente muito pequena, tá? Se você for olhar aqui, ó, em relação ao meu dedo, é realmente bem pequena. E claro, você vai precisar de mais de uma dela, né? É uma para enviar, outra para receber. Eu já tô com uma aqui montada junto com um sensor de temperatura e umidade e a outra aqui na minha mão, mas ela também é bidirecional, não precisa necessariamente uma enviar, outra receber. Essa outra que está recebendo pode enviar também para aquela que enviou receber. Entenderam? É bidirecional. Os dois falam com os dois sem problema algum. E a comunicação dela, né, para você falar com essa pecinha aqui, você vai utilizar a comunicação serial, normal. Você vai mandar os comandos lá, AT alguma coisa, e no fim você pode mandar uma mensagem de até, acho que 200 e poucos caracteres, enfim. Para dados de sensores é mais do que suficiente. E como é que eu vou fazer para ligar uma ponta e outra? Eu vou utilizar dois módulos Node MCU, vou fazer eles falarem em serial com esse dispositivo aqui, que é o dispositivo LoRa, né, anteninha. Então, eles vão se conversar. Um vai enviar a informação... Nossa, eu já derrubei ele aqui. Eu só tenho esse, hein? Peguei. Um deles vai enviar a informação, vai pegar aqui a informação do sensor, que eu montei aqui. É um sensor DHT11, né, de temperatura e umidade. E essa placa aqui vai ler esse sensor e vai mandar a informação aqui por esse rádio, né, por esse rádio LoRa. E o outro lado vai receber. E, obviamente, só um lado precisa estar conectado no Wi-Fi para poder receber e fazer alguma coisa com essas informações. O outro lado, ele só precisa ter o rádio. Essa placa aqui, ela não conecta no Wi-Fi, ela não faz nada. Ela só lê o sensor e manda por essa antena. Então é bem interessante, porque se você tiver um lugar muito distante que não tem nenhum tipo de cobertura para comunicação, internet, qualquer coisa, você vai simplesmente energizar a placa aqui com o sensor que você quiser, ou múltiplos sensores, né? Lembrando que o Node MCU você pode ligar vários sensores nele simultaneamente e mandar todas essas informações a longa distância. Quando eu falo longa distância, obviamente tem que ter visada, né? Tem que ser um campo mais aberto. Se você colocar um monte de obstáculo, prédio, casa aí na frente, esse range vai diminuir bastante, vai diminuir consideravelmente. E a primeira coisa que você precisa fazer com essa plaquinha aqui é ligar ela na serial, né, até o seu computador. Como eu não tenho aqui uma plaquinha daquelas USB serial, eu uso um Node MCU mesmo, tá? Você faz o jumper aqui do pino EN pro ground, e aí ela faz um bypass aqui, ela passa direto o chip serial, direto aqui pro RX-TX. No caso específico aqui do Node MCU, você liga RX com RX, TX com TX, tá? Não é cruzado, porque o sistema aqui é diferente, a gente faz esse bypass. Então você tem que ligar RX com RX, TX com TX. E no caso aqui você vai energizar, essa pecinha aqui ela é 3.3 volts, tá? Então não vai colocar 5 volts, nada disso. Só que o Node MCU aqui tem interfaces de 3.3 e vai ligar outra perninha no ground. Bem simples. E aí você tem que fazer as seguintes configurações. Você tem que configurar nesse cara aqui o básico. Você vai colocar um endereço para ele, para cada um dos chips você coloca um endereço diferente. É um endereço numérico, pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu coloquei 5 de um lado, 6 do outro. O Network ID, ambas têm que estar na mesma rede, no mesmo Network ID, na identificação de rede. Todas as pecinhas que estiverem na mesma identificação de rede são aptas a receber mensagens das outras, ou enviar. E vai configurar a frequência. E na hora de você enviar uma mensagem de um lado para o outro, você vai apontar para o endereço. Como aqui eu configurei 5 e 6, então se eu quiser mandar uma mensagem do 5 para o 6, lá no 5 eu vou colocar um AT send para o 6, colocar o tamanho da mensagem que eu quero mandar
e a mensagem. E se eu for fazer inverso, eu vou mandar do 6 para o 5. Mas tem um manualzinho que eu vou deixar o link aí na descrição, que vocês podem ver todos os comandos possíveis. E aí eu fiz os testes básicos aqui, funcionou muito bem via serial, liguei as duas placas na serial e fui vendo, mandando mensagem de uma para outra, aqui uma do lado da outra, funcionou bem. O que eu fiz? Abri o Arduino IDE e comecei a desenvolver um código para poder fazer a leitura do DHT11 e mandar para o outro lado, né? Então, o lado remoto, que tem o DHT11, aqui o sensor de temperatura e umidade, manda a mensagem para o outro que estará conectado na rede Wi-Fi. E como eu não fiquei satisfeito com o código básico, terminou que eu tenho agora um sistema LoRa que recebe as informações de temperatura e umidade. E o que eu coloquei mais no código? Ele se conecta na rede Wi-Fi, se conecta no MQTT do Home Assistant e também via MQTT Discovery já cria o sensor direto no Home Assistant e começa a mandar as informações. Então ficou bem completo aqui o código, hein? Ficou bem legal. E para a gente não perder muito tempo aqui, eu vou deixar na descrição aí o link para os códigos, tanto que envia quanto que recebe. Vou entregar o código prontinho para vocês e também o esquema de ligação aqui para você poder fazer isso funcionar. E agora vamos aos testes reais. Bom, a dinâmica do teste aqui vai ser bem simples, né? Como eu não tenho como carregar tudo ao mesmo tempo e filmar, eu coloquei o sistema aqui dentro de uma mochila com uma bateria externa, daquelas de celular, carrega celular, que é USB, e energizei o Node MCU, né? E se vocês forem olhar aqui, eu tô aqui no térreo agora, o receptor tá lá embaixo, no escritório, e segue recebendo, tá? Recebendo aqui as informações normalmente. Vou pôr a mochila nas costas agora e vou subir mais um andar aqui da casa. Olha só, agora eu tô no meu quarto aqui, que fica 2 pavimentos acima, ou seja, 2 lajes, e no outro extremo da casa, tá? Então o escritório fica num extremo, o quarto aqui no outro, 2 pavimentos para cima. Então, mesmo com obstáculo aqui no teste indoor, tá indo bem, ó, mensagem 27, 28, olha lá, 29, 30, 30, 31. Teve alguma perda aqui, mas segue funcionando. Bom, a dinâmica agora é outra, né? Vamos fazer o teste externo. Então eu coloquei ele aqui na janela, né? O receptor já está conectado no Wi-Fi. E o meu celular aqui eu conectei na VPN e conectei ao meu Home Assistant. E aqui, ó, já está recebendo as mensagens, né? E agora a gente vai sair andando aqui. Se vocês forem olhar, sigo recebendo as mensagens. Vou subir agora. Vou começar a subir aqui para ter uma ideia. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu já tô praticamente na portaria do condomínio, tá? Andei bastante. Minha casa tá lá embaixo, virando à esquerda. Tem um monte de casa na frente e eu sigo recebendo as mensagens. É realmente impressionante o alcance desse módulo. Impressionante, né, pessoal? Só salientando que esse cara aqui não estava conectado em nada, tá? O Node MCU aqui era ele com o chip. O meu celular aqui eu conectei na VPN para poder acessar meu Home Assistant e ver o que o receptor aqui estava recebendo e enviando para o Home Assistant via MQTT. Mas o módulo aqui em si estava completamente desconectado, toda a informação estava indo através dessa pequena antena. E aqui eu já consigo até pensar num ponto, né? Imagina que você tem aí um sítio, uma fazenda, uma caixa d'água, por exemplo, distante, que você quer controlar de alguma forma, medir o nível, mas não tem como chegar com o sinal de Wi-Fi ou Zigbee até lá. Você pode usar um módulo desse e se tiver alguma bomba para controlar lá alguma coisa, você pode não só receber informação, como você pode mandar comando também. Basta que esteja energizado lá do outro lado, obviamente, mas se for somente um sensor, alguma coisa assim, e você souber trabalhar com o Deep Sleep Mode aqui do Node MCU, você aí com um conjuntinho de bateria ligando o Node MCU só de vez em quando para mandar as informações, por uma experiência passada aqui que eu já tive com um sistema de irrigação, você pode fazer essa bateria durar meses também aqui no seu Node MCU e ter um sistema completamente sem fio e completamente sem conexão, só trabalhando com esse rádio aqui. Seria uma opção também. Então, espero que vocês tenham gostado. Links na descrição. É isso aí, valeu e até a próxima!